Olá para você que está assistindo, eu sou o professor Gustavo e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os registros das transformações na paisagem, beleza? Então, um mapa mental aí para a gente já saber sobre o que a gente vai falar. Nós vamos falar um pouquinho sobre como a arte pode funcionar como registro das transformações na paisagem e também vai falar sobre como a tecnologia pode nos ajudar a compreender e a analisar as transformações na paisagem, beleza? Então, nunca é demais a gente lembrar o que é paisagem. Então, paisagem é tudo aquilo que está no espaço geográfico e a gente consegue perceber com os nossos sentidos. Então, aquilo que nós podemos ver, aquilo que nós podemos ouvir, né, os cheiros, as sensações em geral compõem a paisagem. E a gente sabe que a paisagem ela vai mudando ao longo do tempo. Daí é sempre um exercício interessante a gente recorrer, a gente dar uma olhadinha nos registros que a gente tem de paisagens quando elas ainda não tinham passado por certas mudanças, beleza? Então, nesse sentido, é interessante a gente recorrer muitas vezes a pinturas, a fotografias e mesmo a escritos, a contos, a romances, a poesias do passado que falam um pouco sobre essas paisagens. Aquela parte da descrição da paisagem. Sabe quando você está lendo um livro e aí fala como era aquela rua, como era aquele bairro? Então, é mais ou menos por aí. Bom, então para falar um pouquinho sobre arte, eu pensei em trazer um conto para vocês. O nome do conto é De Braço Dado com São Jorge e ele foi escrito por uma professora da Rede Municipal do Rio, a minha amiga Lena Carolina. Então, aí uma foto dela. E agora a gente já vai para o próximo slide, que é um trechinho desse conto, certo? Então vai falando assim, olha, subi correndo a rampa sinuosa da estação de Cosmos. Né? Sinuosa é cheia de curvas. As montanhas daquela face da cidade têm uma estranha presença. Estão ali suntuosas, áridas, num peculiar tom de verde caramelado. Bloqueiam o vento do mar e, quem sabe, a vista de Deus. Então, voltando aqui para mim, nesse trecho, né, já tem uma descrição do relevo, das cores da vegetação desse relevo, já se fala sobre a forma da rampa da estação de trem e tem uma outra sensação. Quando fala que aquele relevo ele bloqueia os ventos que vêm do mar, está falando sobre uma sensação que a gente sente na nossa pele, né? Que é o calor, a falta do vento, não é por aí? Bom, então a gente tem uma descrição dessa paisagem. E eu vou mostrar para vocês no mapa onde fica. Tá? Fica aqui, ó, o bairro de Cosmos, beleza? Na pontinha da seta. Agora, eu vou pedir para você fazer um exercício. Se você quiser, você pode até pausar esse vídeo. Você vai imaginar como é essa paisagem que a professora descreve no conto. Se você quiser, você pode até desenhar. Então, porque na volta eu vou mostrar uma fotografia de como ele é de verdade. Pausou? Pode voltar. Então, eu vou mostrar aqui a próxima imagem, uma imagem do bairro de Cosmos, com o relevo que a professora descreveu ali ao fundo. Beleza? Então, voltando para mim, estão preparados para continuar essa viagem? Porque esse conto ele fala do dia de uma professora que trabalha em escolas em vários bairros do Rio de Janeiro. Então, vamos lá, próximo trecho na tela. Tento manter o olhar fixo na escadaria, mas o canto da sereia que vem da rua Carolina Machado, com seus panfleteiros, músicas em caixas de som abafadas, lojas com bancas na calçada, óticas, balas de coco, frutas, brinquedos e toda sorte de badulaque que só Madureira tem, me abduz por segundos, enquanto sonho com o sábado, dia em que poderei ultrapassar as grades da estação. Então, voltando para mim, né? Você pode pausar o vídeo e imaginar essa paisagem ou mesmo desenhar essa paisagem. Então, voltando, presta bem atenção. Ela vai falar sobre os sons, né, das caixas de som ali, a música abafada, né, um som ali com uma qualidade não tão limpa, digamos assim. Ela vai falar sobre as bancas, ela vai falar sobre as lojas,
né? Isso tudo que ela vê de dentro da estação de trem, certo? Do comércio de Madureira. Então, vou mostrar também para vocês ali no mapa onde fica Madureira. Madureira fica aqui, ó. Então, na zona norte do Rio de Janeiro. E temos uma imagem de Madureira, mostrando aí para vocês, né? Então, isso é justamente a rua Carolina Machado, que a professora se refere com todo o seu comércio, né? As bancas ali na calçada. Então, né, que ela tá doida para passear e fazer suas comprinhas. Voltando para mim, a gente vai para a última parada que a professora relata no seu conto, certo? Então, vamos lá. Caminhava calmamente saindo da Central do Brasil. Não tinha mais aulas para dar neste dia. Portanto, podia saracotear pelas lojas da Saara, saboreando uma empadinha de camarão, minha preferida, vendida na esquina da Rua da Alfândega, perto da Biblioteca Parque. Quando já caminhava pela calçada do Campo de Santana, salivando e sorrindo, procurando a cutia que balançava as folhagens, um homem que andava com dificuldade entre os vendedores de objetos usados se aproxima. Então, voltando para mim, eu quero que vocês também imaginem essa paisagem que a professora descreveu. Se quiser, também pode desenhar. Pausar e depois volta. Voltou? Vem cá no mapa que eu vou mostrar para vocês onde fica. Aqui, ó, no centro, onde fica a Central do Brasil. Beleza? Então, temos imagens aí na tela para vocês. Ó, então, a gente tem o relógio da Central do Brasil, no alto desse prédio. A gente tem o Campo de Santana, que é essa parte cheia de árvore, onde tem as cutias, né? E a gente tem ali a esquina da Rua da Alfândega, marcada por essa torre de igreja aí, beleza? Eu espero ter convencido vocês de como as artes, seja a fotografia, seja a literatura, a pintura, o vídeo, né? Eles podem aí, escultura de repente, né? Fazer uma maquete, elas podem registrar como era a paisagem, e daqui a muitos anos a gente pode ler contos como esse e falar, nossa, mas já mudou tudo. Que interessante fazer essa comparação entre o passado e o presente. Mas a tecnologia também ajuda muito. Hoje em dia, através de imagens de satélite, nós já temos praticamente toda a superfície do planeta Terra fotografada e disponível para a gente no Google Earth, por exemplo. E aí a gente pode pegar essas imagens e comparar com imagens do passado e também ver esses registros de como a paisagem se transforma, né? Caso você tenha interesse nessas coisas de satélite, te aconselho a pesquisar sobre o Landsat 8, Landsat 8, né? Dá uma pesquisada e aprenda um pouquinho sobre esse satélite que é muito interessante. Agora nós vamos ver algumas imagens feitas por ele. Então, vou mostrar um videozinho. Então, eu fui lá no Google Earth, que eu baixei no meu computador, e escrevi Museu do Amanhã, também lá no centro. E aí ele vai descendo. E quando ele chega lá no Museu do Amanhã, eu consigo já ver essa obra, né, do Calatrava, esse museu tão bonito, e aí eu puxo esse bonequinho, que é o Street View, coloco na frente do museu, e aí eu consigo ver como se eu estivesse lá. Olha como é que é bacana essa funcionalidade. E olha como é que essa obra é interessante, essa estrutura do Museu do Amanhã, né? Eu vou puxando ali com o mouse e dá para ver de vários ângulos. Agora, eu estou falando sobre os registros, certo? Então, eu saí do Street View e eu fui no reloginho que tem ali em cima. Ó, nesse reloginho, eu vou conseguir ver imagens passadas. Então, olha ali, aparece para mim essa linha onde eu posso puxar e ver como ele era anos atrás. Então, saí de 2021 e eu fui até 2009. Notem que em 2009 não tinha o Museu do Amanhã, que foi inaugurado em 2015, e também tinha o elevado da Perimetral, essa via aí, né, que foi demolida. E aí, hoje em dia, a gente já tem toda essa diferença. O Boulevard Olímpico, onde tem o Aquarrio, onde tem a Rio Star, que é a roda gigante, por exemplo, né? Então, a gente consegue também, através de aparatos tecnológicos, ver transformações importantes na paisagem. Então, vamos ali para o nosso mapa mental. Então, aí no nosso mapa mental, que você pode pausar para copiar no seu caderno, a gente percebe como as artes podem funcionar como registros das transformações na paisagem da cidade.
Então, a gente tem o exemplo da literatura, como nesse conto. A gente pode exemplificar com a pintura. E aí, quando a gente fala de pintura, né, a gente tem quadros, a gente tem desenhos também de várias épocas. A gente tem também a fotografia. A fotografia ela é diferente da imagem de satélite. Por quê? O fotógrafo, a pessoa, ela escolhe o que ela quer enfatizar, ela escolhe o que ela quer dar importância. O satélite, né, ele faz isso de forma automática. Esculturas, maquetes, vídeos, áudios. Você pode fazer, por exemplo, um podcast falando das características da paisagem do bairro onde você mora. Já a tecnologia, ela vai trazer um diferencial, né? Então, a gente tem as imagens de satélite, as fotografias aéreas ou levantamentos fotográficos, né? Quem nunca viu aqueles carros passando pela rua fazendo várias fotos que são justamente as fotos que vão compor o Street View, que é aquela parte onde a gente consegue, né, colocar o bonequinho ali e ver como quem está naquele lugarzinho, certo? Então, voltando para mim e indo já para o finalzinho dessa aula, eu tenho um desafio para vocês. Você lembra quais são os 3 bairros que nós visitamos na aula de hoje, utilizando tanto a arte do conto como a tecnologia das imagens de satélite? Então, alternativa A, nós fomos a Campo Grande, Cascadura e Tijuca. B, nós fomos a Realengo, a Madureira e ao centro. Ou C, nós fomos a Cosmos, Madureira e ao centro. Tempo para vocês pensarem. Então, acertou quem falou C. C de Cosmos. Nós fomos a Cosmos, Madureira e Centro. Eu espero que você tenha acertado e a gente está chegando ao finalzinho da nossa aula. Espero que você tenha gostado bastante e eu te aguardo nas próximas, beleza? Bons estudos!